E recebemos na manhã informativa o advogado Eduardo Castro e também recebemos o comentador Sport TV Luís Catarino. Bom dia aos dois. Bom dia. E começando precisamente por este tema, Eduardo, não sei se costuma acompanhar também os temas ligados ao futebol, mas aqui o grande destaque para a agenda preenchida de Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting. E de facto, até ao final do ano, não será fácil. Sim, é verdade, não será fácil e estará à prova sobretudo a elasticidade dos plantéis dos três grandes. O Porto e o Sporting terão um calendário mais complicado, mais preenchido e de alguma forma o Benfica, com as lesões que tem tido, vai também sofrer aqui um teste muito exigente. Parece-me que os treinadores serão, sobretudo, os visados com este calendário. E os mais postos à prova também. Os mais postos à prova, com certeza. Dou também algumas notas de destaque na capa do jornal Record. Futuro na Europa, taças e Liga dependerá muito das próximas 6 semanas, e isto já também dissemos aqui. Até 31 de dezembro, nenhum outro grande europeu jogará mais do que Sporting e Futebol Clube do Porto. Eduardo. É verdade, como dizia o Luís, e muito bem, as equipas portuguesas têm que estar preparadas para as competições europeias. Mas também é verdade que têm que ter um suplemento de alma, porque a capacidade financeira das equipas portuguesas comparada com outras equipas que disputam a Liga dos Campeões ou mesmo a Liga Europa é incomparavelmente menor. E daí ser necessário este suplemento de alma das equipas portuguesas numa prova, seja a Liga dos Campeões ou mais tarde a Liga Europa, que acaba por ser essencial para os orçamentos de todos os clubes. É uma fonte de financiamento imprescindível para os três grandes e portanto, é com muita expectativa que esperamos que os jogos internacionais corram bem às equipas portuguesas. Parece-me que, de facto, o Benfica tem conseguido superar as suas dificuldades no plantel, com as lesões que tem sofrido. Vamos ver se o regresso de alguns jogadores também ajuda a que possa existir outro tipo de rotatividade. O Porto está claramente num processo de afirmação. Esta paragem do campeonato, concordo com o que o Luís dizia, acaba por tirar o ela positivo que ganhou do jogo no Dragão. Esse processo de afirmação, para esse processo de afirmação ter sucesso, é muito importante também ter sucesso na Europa e daí estes jogos serem absolutamente essenciais. E os resultados também acabam por moralizar. Naturalmente. Relativamente a uma questão, e aproveitando também a sua presença aqui, a questão dos contratos dos jogadores, e este é um tema também que continua na ordem do dia e estará sempre. De facto, sabemos recentemente que o Partido Socialista fez uma proposta de alteração relativamente à lei do direito desportivo, foi discutida na Assembleia da República, mas de que é que se trata, efetivamente? Bom, existiu uma primeira proposta de lei do Partido Social Democrata, agora estamos perante uma proposta do Partido Socialista. Esteve em fase de consulta pública e, portanto, alguns clubes e a Liga já se pronunciaram sobre a proposta e vai ser então discutida na Assembleia da República e prevê-se que com alguns ajustamentos venha a ser aprovado. E o que é que está em causa, Eduardo? Nessa proposta de lei, o que se altera são de facto questões muito importantes para o futuro do futebol profissional e dos contratos de trabalho em particular, e são alteradas matérias como seja o período experimental, a duração dos contratos, que passarão em princípio de 8 para 5 anos numa tentativa de harmonização da nossa legislação interna com os regulamentos da FIFA, matérias relacionadas com os direitos de imagem, que também são muito caros aos clubes, ao assédio no trabalho desportivo e, portanto, são matérias de facto que são muito importantes e que merecem uma discussão bastante alargada. Muito bem. Relativamente também a esta questão dos contratos de trabalho dos jogadores, e de facto esta época parece estar a ser muito pródiga em termos de novos talentos nas principais equipas nacionais e de facto a dificuldade que muitos destes clubes podem ter em conseguir segurar estes jovens talentos muitas vezes também se reflete nas cláusulas e na tentativa de prolongar os contratos com os jogadores. Já começa a haver uma legislação mais firme, penso eu, nesse sentido de segurar os jovens jogadores. E isto também é um caso que acontece muito no futebol espanhol, os melhores jogadores da formação do Barcelona que saem cedo para a Inglaterra, não é?
Sim, só que a capacidade financeira dos nossos clubes não é suficientemente forte para segurar depois os grandes talentos. Portanto, não há contrato nem legislação que segure... Há sempre forma de contornar a situação. Que segure o ímpeto financeiro. Quer dizer, quando os milhões chegam, não há hipótese nenhuma, não há cláusula que blinde o contrato. E, além do mais, nós estamos perante uma legislação, e a FIFA tem promovido isso, não existem contratos vitalícios e, portanto, os contratos são a termo, precisamente para fomentar o mercado. Porque é que, como sabemos, para o bem ou para o mal, que com as transações dos jogadores se faz dinheiro e o mercado do futebol vive essencialmente exatamente das transações financeiras. Então, perante isso, o que é que os clubes nacionais podem fazer? Podem, sobretudo, gerir da melhor forma, rentabilizando os seus recursos. Os jovens talentos acabam por ser produtos da formação dos clubes e são uma forma de financiamento desses próprios clubes, de rentabilização. Portanto, tem que se encontrar aqui uma mescla entre o aproveitamento desportivo e a rentabilização financeira e económica desse mesmo produto. Por vezes isso também não é fácil. Avançamos também para outro tema que está também na ordem do dia. Por falar em direito desportivo, o Presidente encarnado vai recorrer da suspensão de 60 dias anunciada ontem. E olhamos para o Jornal Público, que faz precisamente referência a essa notícia. Luís Filipe Vieira vai recorrer da suspensão de 60 dias de que foi alvo. O Benfica alega que o Presidente do clube só questionou critérios do Conselho de Arbitragem após o jogo da segunda jornada. E, Eduardo, perante esta situação, que hipóteses tem Luís Filipe Vieira de conseguir, de facto, ele vai apresentar, e já está confirmado, o recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto, e agora? Sim, o recurso para o TAD não tem efeito suspensivo e, portanto, seguirá os seus trâmites normais e aguardaremos a decisão do TAD. Agora, sobre esta matéria, e não particularizando este caso concreto, eu gostava de chamar à colação o seguinte. O mundo do futebol vive, talvez fruto de exageros que foram praticados no passado relativamente a certos comentários da arbitragem, sobre a arbitragem de alguns dirigentes desportivos, vive uma lei da mordaça. É difícil prefigurar neste pequeno mundo a liberdade de expressão. Parece-me que hoje foi excessivo. Eu não sei se foi excessivo e não queria, com este meu comentário, não me estou a referir em concreto a este assunto. O que eu vejo é muitas vezes uma certa dificuldade do mundo do futebol aceitar a liberdade de expressão e nós, na nossa sociedade, podemos criticar e devemos fazê-lo políticos, técnicos, sejam advogados, sejam jornalistas, ninguém está imune à crítica desde que não haja uma ofensa à honra. Não é? E, portanto, parece-me que esta leitura que tem sido feita do regulamento da questão da honra tem sido demasiado curta e, de alguma forma, não permite que seja feito um escrutínio relativamente a algumas decisões técnicas dos árbitros. Não é? Nós vemos muitas vezes criticar determinados jogadores, como, por exemplo, foi, retomando o assunto do jogo do Dragão, aquele gesto do Herrera que chuta a bola para o canto e os adeptos do Futebol do Porto apressaram-se a criticar tecnicamente aquela decisão e depois é com muita dificuldade que aceitamos a crítica aos árbitros. Parece-me que merecia a pena termos esta discussão relativamente à liberdade de expressão no futebol. E o que é que lhe parece que pode resultar então deste recurso apresentado por Luís Filipe Vieira? Bom, ao que parece, a acusação foi julgada parcialmente procedente. Portanto, estavam em causa algumas declarações de um jogo de 21 de agosto, creio que frente ao Vitória de Setúbal, que o resultado foi um empate. O Sr. Presidente do Benfica ter-se-á dirigido a João Ferreira, dizendo que as decisões, terá criticado as decisões do árbitro. E vinha na acusação uma série de declarações que teriam sido proferidas. O Conselho de Disciplina julgou só apenas parte dessas declarações como provadas
e agora está em causa, segundo o comunicado que o Benfica emitiu, a prova de uma afirmação em que o Presidente terá dito que o árbitro teria roubado 3 penaltis ao Benfica no ano anterior e, portanto, discutia a indicação desse árbitro para apitar aquele jogo. Sim, diz o Benfica que só questionou critérios do Conselho de Arbitragem. Pronto, portanto, a questão aqui é a prova. O Conselho de Disciplina suportou, estribou a sua prova nas declarações do próprio João Ferreira e de uma testemunha que terá estado presente, e o Benfica socorre-se das 2 testemunhas que terão acompanhado o Presidente na altura em que ele proferiu estas afirmações e que terão, em sede de instrução, prestado declarações diversas. Portanto, é uma questão de apreciação e, sobretudo, de valoração da prova. E para já temos Luís Filipe Vieira, então, suspenso durante 60 dias e com uma multa também na ordem dos 3.500 euros. Vamos continuar, então, esta viagem pelas capas dos jornais e agora para falar sobre o Sporting. Jorge Jesus faz planos para transformar a sua mais nova estrela num super atleta. Olhamos novamente então para a capa do jornal A Bola, como Jesus quer fazer de Gelson um fora de série. Segundo a publicação, Jesus quer promover um trabalho físico e psicológico com o jogador. E falávamos há pouco destes novos talentos nas principais equipas portuguesas e Gelson é caso disso. E aqui, Eduardo, de facto, grande destaque então para os planos de Jorge Jesus para Gelson. É um miúdo com um talento incrível, quer dizer, já toda a gente percebeu isso há algum tempo, e agora é importante que tenha condições para continuar o seu desenvolvimento, porque já tivemos no passado experiências infelizes em que, por diversas razões, que não interessa aqui escalpelizar, esse desenvolvimento acaba por correr mal. Gelson tem tido uma ascensão muito positiva, a sua chamada à seleção julgo que vem confirmar esse percurso. E como falávamos há pouco, esperamos nós que ele consiga permanecer no Campeonato Português por mais alguns anos, o que naturalmente que duvido. O caso paradigmático que todos nós conhecemos é o Messi, não é? O Messi foi para o Barcelona ainda criança, completamente criança, e esse estilo de contratação que alguns gigantes europeus começaram a adotar, que era a contratação de grandes promessas muito cedo, para os formar dentro das suas próprias academias, parece-me que tem tendência, e bem, a acabar. Aquilo que os clubes europeus têm feito é transferirem-se para esses países, para países como a Argentina, ou países como a Colômbia, neste momento, o próprio Chile, e transferiram essas academias de formação para esses países, permitindo que o regresso, ou melhor, a transferência, a viagem para o mundo europeu do futebol, não é? Para o espaço europeu, melhor dizendo, do futebol, aconteça cada vez mais tarde. E parece-me que a FIFA tem trabalhado nesse sentido e parece-me que, de facto, é uma boa medida e poderá ser uma forma de conseguir também manter esses jogadores nos respectivos países, pelo menos durante mais tempo. E equilibrar também, penso eu, os números do fair play financeiro. Portanto, o desenvolvimento da academia e do futebol jovem contribui... E contribui localmente, Luís, não é? Localmente porque, também, claro. Na verdade, aquilo que acontecia era apenas transferência de crianças, não é? Porque a verdade é exatamente esta, e com esta inversão de paradigma, as academias de formação dos grandes clubes transferem-se para esses países e, naturalmente, dinamizam a economia local e as verbas de investimento são assinaláveis e importantes para o desenvolvimento também do futebol nesses próprios países. E no Futebol Clube do Porto, um histórico capitão pede que os adeptos esqueçam o passado e apoiem o plantel atual. Na capa do jornal O Jogo, Jorge Costa é destaque e cito as palavras do antigo jogador: apoiem esta equipa. O histórico capitão insurge-se contra a conversa da mística e pede confiança no grupo de Nuno Espírito Santo. O Porto habituou-se durante muito tempo a ganhar e ganhou muito e ganhou bem. E os adeptos no Dragão habituaram-se a ter muitas razões para ser exigentes.
Essas razões foram paulatinamente desaparecendo com a quebra da hegemonia no futebol português. E a falta de títulos nos últimos anos? Para isso contribuiu, de facto, à ascensão, à afirmação do Benfica. Mas parece-me que há muitos jogadores mal amados no Futebol Clube do Porto. Não é só o Herrera, é também o Brahimi. E há, de facto, um divórcio, ainda existe um divórcio latente entre os adeptos e alguns jogadores do Porto. Este último jogo mostrou que o Porto tem equipa, tem jogadores, que o treinador está motivado e empenhado em inverter o ciclo, e percebe-se que este é um ano muito importante, não é? É muito importante para o Porto ganhar, mas sobretudo impedir que o Benfica ganhe. Arrancamos com a nossa revista de imprensa internacional e com um pedido de desculpas, não nosso, mas de Wayne Rooney. Olhamos para a capa do jornal de Inglaterra Daily Star, com esse pedido de desculpas do jogador inglês que pede perdão por uma noite de festa com o internacional inglês. Foi fotografado após ingerir bebidas alcoólicas, isto depois da vitória da seleção inglesa frente à Escócia na passada sexta-feira, em jogo a contar para esse apuramento para o Campeonato do Mundo. E dias mais complicados aqui para o Wayne Rooney, Eduardo, e de facto o pedido de desculpas, mas isto são sempre situações que acabam por afetar, neste caso, o próprio jogador e os seus dias com estas fotografias. Isto também é o poder das redes sociais e da divulgação de imagens que existe atualmente. Sim, são dias complicados para o jogador e também para o próprio clube, que se vê confrontado com uma decisão muito difícil de tomar, de optar entre intentar um procedimento disciplinar pelos comportamentos extralaborais, mas que afetam de forma decisiva a sua relação laboral, ou proteger o jogador. E, portanto, é sempre muito difícil para os clubes gerir estas situações. E depois temos hoje um fenómeno que são as redes sociais, que num minuto se partilham imagens infelizes como esta. Esta é uma fotografia publicada pelo The Sun. E sobretudo em Inglaterra, onde os tabloides... O jogador visivelmente embriagado. Aparentemente tendo em conta a história depois que se contou, parece de facto esta fotografia é desse episódio, mas dizia eu também que, sobretudo em Inglaterra, que os tabloides tanto constroem jogadores como no momento a seguir destroem. E, portanto, isto tem um impacto mediático enorme e que pode naturalmente afetar a carreira do jogador.